Olá, meu nome é Gabriel, meu grupo é majoritariamente da turma 04, com o Caio, o Davi e a Júlia da turma 94. Então, eu vou começar conceituando um pouquinho o que é uma CPU. É basicamente um componente responsável por efetuar as instruções dadas por um programa. Ela busca instruções, processa elas e as armazena os resultados obtidos. E ela é composta por uma unidade lógica e aritmética, uma unidade de controle, assim como está na imagem, registradores, memória e clock. Além de processar e realizar operações lógicas e aritméticas, ela também realiza saltos, ramificações e interrupções. Falando agora um pouquinho da GPU, ela também é uma unidade de processamento com o propósito de acelerar o processamento de imagens e gráficos. Ela realiza cálculos para renderizar imagens e vídeos através de milhares de núcleos especializados em trabalhar paralelamente, em concorrência. Também é composto por unidades de controle, memória e unidades computacionais. Agora, comparando um pouquinho a GPU com a CPU, a CPU ela possui menos número de núcleos, mas cada um desses núcleos tem um maior poder computacional, enquanto as GPUs possuem milhares de núcleos, mas esses com menos poder. A CPU ela é considerada mais inteligente porque ela é capaz de executar instruções fora de ordem, o que a GPU não consegue, né? Ela não consegue realizar essas operações dessa complexidade. A CPU possui menos núcleos, uma coisa entre 4 e 64, especializadas em tarefas sequenciais, enquanto a GPU possui milhares de núcleos especializados em paralelismo. A GPU consome muito mais energia devido ao grande número de núcleos, que ela tem mais a eficiência maior para tarefas concorrentes. A CPU é mais generalista, podendo executar tarefas diferentes, enquanto a GPU é mais especializada geralmente em computação gráfica ou processamento paralelo. Agora, por que não substituímos a CPU pela GPU? A CPU, elas possuem propósitos diferentes. A CPU ela é mais otimizada para respostas de tarefas sequenciais, enquanto a GPU ela é otimizada para lidar com grandes quantidades de dados paralelizáveis em tarefas concorrentes, né? Dentro ali da computação gráfica, multiplicação de matrizes, processamento de redes neurais dentro de inteligência artificial. E como visto antes, a CPU ela é mais geral, ela coordena tarefas e controla o fluxo de um programa por conta da sua grande capacidade de lidar com tarefas complexas. Por mais que a GPU ela venha assumindo um papel em diversos contextos, né, se aproveitando da sua grande capacidade de paralelização de tarefas em supercomputadores ou processamento de inteligências artificiais, a GPU ela não consegue substituir a GPU, pois cada uma tem sua especificidade, né, seja em arquitetura ou linguagens de programação, e o caminho ideal é utilizá-las de forma complementar no que cada uma funciona melhor. Agora entrando dentro dos algoritmos e a análise de desempenho, dentro das quatro tecnologias que nós implementamos um mesmo algoritmo, né, a soma de dois arrays. Um algoritmo simples, mas ele é bom para mostrar a eficiência da execução sequencial e paralela. Então, primeiro aqui no nosso código C da CPU, é, nós iniciamos declarando nossas variáveis iniciais, o tamanho do array, no caso 5 milhões de posições, as variáveis início, fim, tempo total que a gente vai usar para contar o tempo do processamento da execução. Em seguida, a gente inicializa três ponteiros e a partir do malloc a gente aloca memória para esses três arrays com 5 milhões de posições, né? Temos esses três arrays, o array 1, o array 2, que vão ser populados e somados, e o array result, que é onde vai ser guardado o resultado dessa soma. Em seguida, a gente usa uma funçãozinha simples alimentar arrays para popular o array 1 e array 2 com informações. Em seguida, a gente usa aquela funçãozinha clock do C para iniciar a contagem do tempo. Em seguida, a gente chama a nossa função somaArray, que de forma sequencial vai somar o array 1 e o array 2 nas mesmas posições e salvar o resultado no nosso array result, que foi passado como um ponteiro ali para a função. Executada essa função somaArray, a gente chama ali o fim para contabilizar o tempo final do processamento e contabilizamos o tempo total, fazendo o fim menos o início para ver quanto tempo foi gasto durante esse processamento. Nós printamos o resultado desse tempo total, também printamos o resultado das 10 primeiras posições do array result para validar se a soma foi feita corretamente e por fim a gente libera o espaço alocado para aqueles três arrays. Seguindo aqui nosso código C na GPU, para conseguir executar esse código C na GPU, a gente usou uma biblioteca chamada CUDA Toolkit, disponibilizada pela NVIDIA, e também executamos eles no Google Colab, né,
o que evita a necessidade de ter uma GPU localmente na máquina. Então a gente manteve a mesma estrutura do código, né? Variáveis iniciais, inicializamos ali nossos vetores com tamanho também de 5 milhões, populamos o array com a nossa funçãozinha de alimentar arrays. A diferença começa quando a gente precisa aqui inicializar e alocar memória para os arrays próprios para trabalhar com paralelismo. Então a gente ali tem o CU da array 1, array 2 e o CU da array result, que vão ser os arrays somados, e o array que vai guardar o resultado. Então a gente usa aquela funçãozinha ali, a CUDA-malloc, para alocar memória também ali com 5 milhões de posições para eles. Em seguida, a gente usa essa funçãozinha CUDA-main CPY para copiar os valores que foram populados no array 1 e no array 2 para os arrays que a gente vai usar para trabalhar com paralelismo, CUDA array 1 e CUDA array 2. Então copia esses valores, em seguida a gente define o número de threads, que aqui vai ser 256, e o número de blocos, que é o tamanho, os 5 milhões, mais as threads, o 256 menos 1 dividido pelo número de threads. Iniciamos a contagem de tempo e chamamos o nosso kernel, a nossa função que vai ser executada em paralelo. Passamos ali todos os parâmetros, os blocos, as threads, os arrays para trabalhar com paralelismo do CUDA. Executado, a gente mais uma vez chama a nossa variável fim para contabilizar o fim do tempo, contamos o tempo total, printamos na tela e por fim a gente usa o CUDA-main, essa função CUDA-main para copiar os valores do array CUDA, onde foi armazenado o resultado da execução paralela, para o nosso array result de volta, somente para a gente printar os 10 primeiros valores novamente para verificar se a somatória foi feita corretamente mesmo com a execução paralela, e por fim nós liberamos toda a memória desses arrays. Né? A gente só não colocou essa parte para caber dentro do slide, mas nós vamos exemplificar no terminal o resultado. Então aqui o código C é o terminal local, o tempo de processamento, os 10 primeiros valores da soma. E aqui o código C da GPU, a gente tem o terminal do Google Colab, os comandos que a gente precisou para conseguir executar esse código na GPU. Então a gente tem que instalar primeiro essa dependência, em seguida carregar o arquivo dela, jogar aquele nosso código anterior e executar ele na GPU do Google Colab. Aqui está um print do resultado do terminal do Google Colab, as 10 primeiras somas para verificar que está tudo correto, e só por aqui a gente dá para ver a grande discrepância do resultado das duas execuções. Né? A GPU foi muito mais eficiente nesse caso. Aqui a gente tem um gráficozinho para visualizar, a gente arredondou aquelas informações anteriores que estavam em microsegundos só para ficar melhor de visualizar essas informações. Então aqui na CPU a gente, para 5 milhões de posições no array, a gente teve 21 mil microsegundos processados, e para 10 milhões de posições no array a gente teve 40 mil microsegundos. Enquanto na GPI a gente teve uns 192 microsegundos para 5 milhões de posições, e para 10 milhões de posições a gente teve apenas 219 segundos gasos, o que pode ser claramente visto nesse nosso gráfico. Partindo para os nossos códigos assembly, nós fizemos as mesmas operações do código anterior adequado ao assembly. Declaramos os arrays, separamos, passando a memória ali para eles. Nesse caso, a gente usou arrays de 100 mil posições, que foi o que a gente conseguiu executar ali, e guardamos ali os 400 mil bytes necessários para a memória ali dessas 100 mil posições. Né? Populamos também esses arrays, né? O array 1 foi guardado no registrador T2, o array 2 foi guardado no registrador T3, e o nosso array de resultado foi guardado ali no registrador T4. Né? Então aqui está a nossa função principal, que faz de fato a somatória dos nossos arrays. E como não tem nenhuma biblioteca, nenhuma funcionalidade específica para contar o tempo de processamento dentro do Assembly MIPS, o que nós fizemos foi contar a quantidade de ciclos por cada operação. Então ali na back, que ele faz uma comparação para ver se o loop deve continuar ou se deve ser encerrado, gasta cerca de 3 ciclos. As funções LW que carregam os valores das posições do array gastam cerca de 5 ciclos, enquanto a DD, que faz a soma das duas posições atuais do array, gastam cerca de 4 ciclos. E para armazenar o resultado no array resultante, a SW gasta cerca de 4 ciclos. Em seguida, nós pulamos para a atualização dos ponteiros, né, para pegar as próximas posições dos arrays para poder fazer as somatórias.
Cada uma dessas funções, ADDI, gastam cerca de 4 ciclos de clock, e a função sub que decrescenta o tamanho para, enfim, chegar a finalizar o nosso array, ali na instrução back, gasta cerca também de 4 ciclos de clock. A função JLoop que retorna para o início do nosso loop para continuar o processamento ou encerrá-lo, gasta cerca de 3 ciclos. Então, com isso, a gente somando isso tudo, nós podemos concluir que a cada iteração desse loop de somatória dos arrays, nós temos 40 ciclos de clock. Então, nós guardamos ali no nosso registrador T8 40, acrescentamos 40 a cada iteração do array, para contar quantos ciclos de clock nós tivemos naquele processamento. Então, para 100 mil elementos do array, nós tivemos cerca de 4 milhões de ciclos de clock para esse processamento. Agora, olhando aqui nosso assembly da GPU, como o assembly MIPS não pode ser executado diretamente na GPU, nós não encontramos uma forma para isso, nós também utilizamos a biblioteca CUDA Toolkit para gerar uma forma de executar esse assembly. Então, o PTX é o assembly correspondente a essa biblioteca, o que nós conseguimos utilizar. Então, para gerar esse arquivo assembly, nós fizemos um código em C, que a partir dessa linha de comando nvcc-ptx e o nome do arquivo, a gente compila aquele arquivo em C e transforma nesse executável aqui de assembly. A sintaxe é um pouco diferente do MIPS, mas é o assembly correspondente. Em seguida, a gente usa um código auxiliar para executar esse assembly, porque ele também não pode ser executado diretamente. Então, como o código não pode ser acessado diretamente, nós fizemos só o kernel, a parte principal da execução em assembly, essa função add aqui, que vai ter o nosso array resultante, que vai somar outros dois arrays e guardar aquela posição ali dentro deles. Aqui nós temos nosso código auxiliar, que faz basicamente o que os códigos anteriores faziam. Aloca a memória para 3 arrays, popula eles de informação, utilizamos de novo algumas funcionalidades do CUDA para copiar esses valores populados ali, carregamos também o nosso arquivo PTX, né, o nosso assembly bem ali no começo com o CUDA-cal, o addkernel.ptx. Após preparado tudo que é necessário para o processamento, assim como foi feito nos códigos anteriores, nós preparamos os parâmetros args, que nada mais é do que os parâmetros, né, todos os 3 arrays necessários para soma e guardar os resultados, e chamamos a função CUDA-cal para chamar, invocar o nosso arquivo assembly, passando ali como parâmetro os blocos, as threads e os 3 arrays, os dois que vão ser somados e o que vai guardar o resultado. Mais uma vez, nos aproveitamos de bibliotecas para contar o tempo de execução dessa execução paralela em assembly, né? Temos o início e o fim, e printamos os 10 primeiros valores da soma para conferir se esse resultado também foi funcional em assembly de forma paralela, e também printamos o tempo da execução em uma questão para comparar com o assembly MIPS. Então aqui, como pode ser visto na parte esquerda do slide, os 10 primeiros resultados corretos, e o tempo de execução do kernel foi de 44 microsegundos. Para contabilizar o tempo real de processamento do assembly MIPS, como eu falei, nós contamos os ciclos de clock, cerca de 4 milhões, executamos a aplicação assembly MIPS no Mars e verificamos pelo gerenciador de tarefas a porcentagem da CPU que estava sendo dedicada para a execução daquele algoritmo. Então nós verificamos que o ponto máximo dedicado do processador foi de 40%, um processador de 2,5 GHz, 2,5 bilhões de ciclos de clock, e para calcular o tempo real do processamento, nós pegamos a porcentagem da CPU que foi dedicada, no caso 40% deu 1 bilhão de ciclos de clock, pegamos os 4 milhões de ciclos de clock que o nosso assembly MIPS gastou para ser executado, dividimos ele pelos 1 bilhão de ciclos de clock que foi o dedicado pela CPU, e chegamos a 0,004 segundos, ou 4 microsegundos. O que a gente pode ver que aí para a execução de 100 mil valores de ambos os códigos, uma grande diferença. Enquanto a GPU gastou 1 microsegundo, a CPU gastou 4 microsegundos. Também aí o que fica notável no nosso gráfico. Muito obrigado pela atenção. Essas são nossas referências bibliográficas.